Oi, audiência do JTT Diário, Fique em Casa e do Portal Desacato, tudo bem? Curtam esse vídeo, compartilhem o JTT Diário Fique em Casa com os seus amigos aqui do Facebook, do WhatsApp. Visitem aqui o nosso portal desacato.info. Também estamos no Instagram, @portal.desacato, no Facebook, portal.desacato, no YouTube, Portal Desacato e no Twitter, @desacatobrasil. Certo? Visitem ali a gente nas redes sociais. Também tem aqui os números de telefones para vocês mandarem as suas pautas, as suas críticas, suas sugestões para o nosso JTT. É o 048 98807 7742, o nosso WhatsApp. Mande sua mensagem aí com o que você deseja compartilhar com a gente. Também tem aqui o nosso e-mail, portal.desacato@gmail.com. Beleza, gente? Vamos lá para o nosso portal. Bastante informações para vocês. Acessem desacato.info. Aqui tem as nossas produções com todas as nossas com todos os nossos vídeos, matérias, o que você quiser assistir, está aqui em nossas produções. A outra reflexão com os nossos colunistas, aqui a área de quem escreve para o portal Desacato. Procura aí o nome que você gostaria de ler. A nossa América, Brasil, Santa Catarina, Florianópolis. Aqui tem as últimas notícias fresquinhas para vocês. Aí tem um monte de matéria para vocês darem uma olhada. Entidades pedem ao MP apuração de possíveis crimes contra trabalhadores de frigorífico. A Alemanha anuncia amplo relaxamento nas restrições devido ao coronavírus e muito mais aí para vocês conferirem. Aqui embaixo tem o JTT que foi no dia anterior, então se você perdeu, quer reassistir, acessem aí desacato.info e compartilhem também a outra informação e também contribuam para que o nosso trabalho, os nossos postos de trabalho continuem, para que vocês continuem assistindo nossas programações. Se você gosta do JTT, por exemplo, ou do Crimes Neoliberais, que foi hoje, se você não assistiu, Crimes Neoliberais com José Álvaro Cardoso, acessem aí no Facebook. Às 15 horas saiu o nosso Crimes Neoliberais de hoje. Então contribua para que todas essas programações continuem aí na atividade. Aqui tem todas essas programações aí que a gente produz para vocês, para nossa audiência ficar bem informado, e você pode contribuir com o nosso trabalho aqui mensalmente, anualmente e também por depósito em conta. É muito importante que você nos ajude a continuar com o trabalho do Portal Desacato. A gente conseguiu pagar as contas desse mês, do mês de abril, mas agora desse mês a gente está meio sem saber. Mas a gente a gente confia nos nossos amigos leitores. Tem aí também os nossos apoiadores, começando pela PUFSC Sindical, Sindipres de Santa Catarina, Sindisaúde de Santa Catarina, Sindipd, o Sinergia, o Conselho Indigenista Missionário, o Sintrajusc, o Sintrazen e o Sinasef, Seção Sindical IFSC. Beleza? Todos esses nossos apoiadores que a gente agradece imensamente, assim como a gente agradece imensamente os nossos amigos leitores, os nossos leitores amigos do Portal Desacato, certo? Deem aí uma olhadinha no nosso portal, então compartilhem as nossas informações. E o que a gente vai ter hoje, gente? Vamos lá. Deixa eu achar aqui que eu perdi. O nosso JTT de hoje se chama, hoje dia 6 de maio, a nova política, entre aspas, votada pelo povo brasileiro, segundo a FUNAI. A gente vai começar aí com o debate da Helenira Vilela e do Raul Fittipaldi. Chegamos no limite, estamos em guerra e o pior inimigo não é o coronavírus. Em seguida, temos França terá desconfinamento a partir do dia 11 de maio. É a entrevista com a doutora em Geografia, Hélène Chauviu. Como a população negra pode cuidar da sua saúde em isolamento? É a conversa com a Gieri Alves, que é psicóloga e alquimista de cura ancestral. FUNAI ataca CIMI e diz que agora não tem mais socialismo. É um novo momento, o que eles disseram aí. É a entrevista com o Ivan Cima, que é membro da Coordenação Regional Sul do CIMI. Jornalista e cineasta Eduardo Paredes, a história se repete. Os panelaços realizados na ditadura retornam agora contra esse presidente desumano.
E para finalizar, poema Egoísta, obra de Rodrigo Luiz Mingorin, que é interpretado pela Cláudia Weiman. Certo, gente? Continuem aí com o nosso JTT, compartilhem, comentem aqui com a gente. E amanhã a gente volta todo dia, segunda a sexta, às 18 horas. Não percam. Se você acha que tem uma amiga, um amigo que gostaria de assistir o JTT ou que precisa das informações aí que a gente tem hoje, compartilhe com os seus amigos ali pelos grupos de WhatsApp, certo? Hoje tá frio, hoje tá chovendo. Espero que vocês estejam bem quentinhos aí, assistindo o nosso JTT. Não perca nem um minuto, gente. E agora vocês ficam aí com o Ralph Tipaldi, com a Heleneira Vilela. Até amanhã. Mais mortes, menos isolamento, um governo genocida que ontem retirou as concessionárias de água dos serviços essenciais, tambores de brigas ferrenhas entre a direita, que pode virar numa guerra civil entre elas, que nos vai atingir primeiro aos trabalhadores, às trabalhadoras, aos pobres, aos excluídos, mas a briga é entre eles. Uma situação deprimente nas prisões. Brasil, entre quase 50 países, é o quarto com maior número de mortes nos presídios. Esse é o Brasil que temos para hoje, nada alentador e nada divertido. Heleneira Vilela, como estás? Então, estou cansada, triste, com raiva, feliz que está chovendo, está frio, porque estava faltando chuva nessa terra, então é bom que chova, né? Tava um problema, essa chuva não vai resolver, mas pelo menos minimiza um pouco. Mas tá difícil, né, Raul? Tá difícil ficar tranquilo. É isso que você falou, a gente tem um país aí alcançando quase 8 mil mortes por Covid, e a gente sabe que esse número é muito menor do que o número real. A gente certamente já bateu mais de 10 mil mortes hoje. A gente está com, na verdade, muito mais, né? Porque se considerar a subnotificação só em Santa Catarina, que eles estão considerando que é provavelmente 27 vezes mais, e aí alguém ter um presidente que declara que água não é serviço essencial num momento em que manter a higiene, lavar as mãos é uma das coisas que a gente diz que é mais, sabe, que é mais eficiente. A gente vê... É difícil de comentar, assim, é muito... As mortes nas carceragens, a gente sabe que a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo, e isso não é pouca coisa. A gente vinha encarcerando a população negra e pobre de uma maneira absolutamente inaceitável, né, ferindo direitos humanos de todos nós, mesmo quem está fora. E aí a gente vê, por exemplo, de onde vem essa população carcerária, quando a gente vê as ações da repressão de Estado no Morro do Mocotó, que já matou literalmente meia dúzia de jovens só nos últimos dias, e os protestos da população daquela comunidade do Morro do Mocotó e da Queimada, tentando se proteger. Já é difícil por todos os motivos, né? Já é difícil porque o desemprego já estava alto e agora explodiu, já é difícil porque a renda já estava baixa e agora reduziu absurdamente, já é difícil porque não tem acesso à obrigação do governo de dar pelo menos aquele... de entregar, né? Porque não é dar, não é dado, né? É necessário, é exigente dar aquele auxílio emergencial que eles não fazem chegar a metade da população que tem direito ainda não conseguiu acessar. A gente sabe que tem 12 milhões que sim, e o que significa que tem mais ou menos a mesma quantidade que não. Enfim, é muito triste a gente ver que nesse conjunto de dificuldades eles ainda colocam a polícia para ir lá matar mais gente, encarcerar mais gente, para ir morrer de Covid dentro das cadeias. É completamente inaceitável. Mas, Heleneira, para que a gente compreenda, para que a nossa audiência compreenda, que hoje nós não estamos tão animados como sempre, porque quase já não há lugar nem a ironia. Para aqueles como seus pais e eu mesmo, vivemos as ditaduras da América Latina desde finais dos anos 60, metade dos anos 80, a gente tem que dizer que isso é muito pior. Está morrendo muito mais gente, não só pela Covid. É muito pior, audiência. É muito mais triste. Chegamos ao limite. Não é que vamos chegar ao limite. Acabou.
É como as notas de repúdio, não servem mais, já faz tempo. Bom, chegamos ao limite social, ao limite econômico e ao limite político. É necessário dar um basta para que nós não viremos algo central, como sociedade, como humanidade, da briga de bandos da direita e da extrema-direita, que se representam no Congresso da Nação, em setores do Poder Judiciário, obviamente no Executivo miliciano e em todos os outros espaços da sociedade. São bandos. Esses bandos disputam o grande narco Brasil, o grande quinhão Brasil. E, inclusive, os disputam para servir a outros interesses estrangeiros. Nós chegamos ao limite. Nós solicitamos à nossa audiência que compreenda, nossa audiência majoritariamente do campo progressista, toda a ilha do campo progressista, que entenda que chegamos ao limite. Que entenda que nós, inclusive como comentaristas, aqui no JDT, também sentimos, porque estamos 24 horas nos informando, 24 horas lendo, 24 horas para poder chegar aqui e fazer um comentário rápido, de 10 minutos, para acompanhar vocês, para dar um abraço, que nós chegamos no limite. Que a gente sente no corpo, no espírito e na sua formação intelectual mínima, que chegamos ao limite. E que isto amanhã será pior. E mais amanhã muito pior ainda. Então, é essa questão, Lenira, que às vezes tem pequenas vitórias, como ontem, que tiraram essa ideia de retirar dinheiro dos servidores, esses acordos, essas lutas pequenas, cada vez menores, no Congresso Nacional, de pequenos setores também, ora só o PSOL, ora só o PT, ora só o PCdoB, ora todos juntos, só no PDT, ora a rede, mas são pequeninas vitórias perante o desastre e a monstruosidade humana que nós estamos vivendo. Entendam, amigas e amigos, companheiras e companheiros da audiência, estamos em guerra. Estamos em guerra e o inimigo está na nossa frente fazendo o que ele quer. E essa guerra está prestes a mudar de forma. Eu não sei como é que a audiência do Desacato recebeu essa notícia, mas o Coronel Araújo Gomes não vai disputar mais a eleição, saiu do governo estadual e está indo para o centro de poder do governo Bolsonaro. Por que eu que não é o mesmo do Moisés, desculpa, que não é o mesmo do Moisés. De jeito nenhum. Mas por que eu estou citando isso? Porque isso significa que a direita e a extrema-direita, ou seja, os interesses dos empresários, os interesses dos banqueiros, com a sua representação política, que nunca foi uma coisa homogênea, ela se homogeneiza muito mais rápido do que a classe trabalhadora, porque é muito menos gente, é muito mais fácil de articular, mas nunca foi homogênea. Ela está numa disputa. E essa disputa provavelmente significa que a direita dos banqueiros, a direita que inclui a Globo, a direita que inclui uma parte do sistema financeiro, o próprio Moro, essa direita decidiu que vai derrubar o Bolsonaro. Não é à toa que a Globo não fala de outra coisa que não seja o depoimento do Moro de sábado, que como os outros não é... Claro, tem crimes graves, né? Mas dos quais o Moro é cúmplice de todos eles, porque só denunciou depois que isso atingiu os interesses pessoais dele. Mas a gente vê que esse povo resolveu derrubar o Bolsonaro, o que pareceria uma coisa boa, porque afinal de contas, como você disse, é uma coisa, né? É necessário tirar o Bolsonaro dali. O problema é que, por um lado, eles primeiro não estão fazendo isso pelo interesse público, eles estão fazendo isso para garantir os interesses dele e não estão nem aí para essa população que está morrendo ou no Mocotó, ou nas carceragens, ou de fome, ou de Covid porque não tem atendimento, enfim. Por outro lado, o Bolsonaro vai resistir, porque ele tem um perfil que realmente, você tem razão, a ditadura militar que o meu avô foi preso dia 2 de abril de 64, meu avô que era do Exército, era major do Exército, foi preso, mas era major do Exército constitucionalista, que sabe qual é o papel do Exército que não é dar golpe, né? Por isso foi preso. Ele foi preso dia 2 de abril por um governo muito diferente desse governo que está no poder agora, que é isso que você falou, é de milicianos, é de transformar a boa parte das forças policiais em novas milícias e facções para sustentar o poder político do Bolsonaro. E a ida do Araújo para o governo central
significa que ele tem ali um líder sobre a polícia de Santa Catarina muito próximo dele, afastando o poder da polícia do governador, que é quem constitucionalmente tem o direito e a obrigação de colocar a polícia no seu lugar, que qual é o lugar, né? O de proteção do cidadão, dos direitos, enfim. Deveria, né? Nunca cumpriu esse papel. Mas o que a gente vê é uma manobra em que a gente está vendo a possibilidade de uma guerra civil no nosso país. Isso é muito sério. E, enquanto isso, a esquerda não conseguiu ocupar o espaço, mas é isso que você falou, os mais pobres, a esquerda, os de sempre, né? Vão ser os que vão pagar primeiro, porque essas milícias, eles vão disputar o poder entre quem elimina mais dos nossos, né? Ou quem passa mais por cima dos nossos. E as periferias, os indígenas, a gente teve essa semana mais 2 mortes, mais 2 assassinatos de liderança do MST, ou seja, a gente está vendo essa violência contra nós, que nos mata, literalmente, aumentar muito. E a ida do Coronel Araújo é muito simbólico desse processo de o Bolsonaro estar se armando para enfrentar a possibilidade de um impeachment que está sendo armado pelo outro grupo, né? E aí, muito triste. E no meio disso a gente vê o Congresso, como você disse, ontem o Congresso estava fazendo mais lambança, né? Foi debatido aquele projeto que foi decidido no sábado, no Senado. Ele foi votado na Câmara ontem. Ao ser votado, eles mantiveram o artigo 8º, então a gente não está feliz, porque eles mantiveram a suspensão de direitos da maioria, de uma boa parte dos servidores, e aí depois, em separado, tiraram mais algumas polícias, agentes de segurança pública, e no fim conseguimos, e como você disse, é uma vitória pequena, separar os servidores da área de educação pública. Não são só os professores, são todos os trabalhadores da educação pública. Por outro lado, o Alcolumbre já anunciou que vai votar hoje, porque como eles fizeram essa manobra, a Câmara foi considerada casa revisora, então volta para o Senado, e se voltar para o Senado, o anúncio do Alcolumbre é: vamos voltar o projeto à versão que foi aprovada sábado, ou seja, nós decidimos que vamos punir os servidores públicos por não terem culpa nenhuma de estar vivendo uma pandemia. O tempo se esgotou, Elenir. Amanhã vamos continuar com isso e com tudo isto, e continuar com o alerta a nossas amigas e amigos: fiquem em casa, é o momento mais grave, vai se estender mais um mês pelo menos, segundo os cientistas dizem. O estado de Santa Catarina é um dos alvos preferenciais da Covid. Neste momento, fiquem em casa, não temos nenhuma notícia agradável para dar hoje. Amanhã a gente se encontra. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra. Grande abraço, força, respira e luta, porque a gente vai precisar lutar pela nossa sobrevivência, pelas nossas condições de vida. E luta. Bom final de tarde para a nossa audiência do JTT Diário. Hoje a gente volta a conversar com a Hélène Chauveau, que reside na França. Ela que vem trazendo informações para a gente também sobre esse período de pandemia e como as pessoas estão vivenciando esse momento. Boa tarde, Hélène. Como está você? Estou bem. Boa tarde para todos. Que bom. Hélène, conta pra gente quais são as novidades que você traz essa semana. A gente conversava nos bastidores sobre um desconfinamento, né, que a população vai ter aí nos próximos dias. Como é que está essa situação? Então, a semana passada na França, a ideia agora é conversar sobre desconfinamento, porque já faz 2 meses, né, que a população inteira e a economia inteira está confinada e só tem os serviços vitais, assim, hospitais e supermercados e tal, que estão abertos. Então, já faz 2 meses, então o governo está agora refletindo sobre o desconfinamento, ou seja, a saída, né, dessa situação. Mas, claro, vai ser uma coisa muito progressiva, porque a gente não pode só sair assim de uma vez só, né? A gente tinha que ter atestações, né, atestados assim, quando a gente saía pela rua, e a gente podia circular só 1 quilômetro ao redor do domicílio, né? Então, a partir de segunda-feira que vem, dia 11 de maio,
vai abrir isso, né? A gente não vai ter mais que usar atestação, mas mesmo assim, então a gente vai poder voltar a trabalhar, mesmo se o teletrabalho vai ser favorecido. E a gente vai ter que ficar numa área de 100 quilômetros ao redor de casa. Então, por que foi 100 quilômetros a gente não sabe, mas bom, provavelmente tive que decidir algo assim. E está circulando agora mapas assim, porque o desconfinamento ele vai ser feito por áreas geográficas, né? Então, vai depender de onde você mora, você não vai ser desconfinado ao mesmo momento, né? Aí gera muitas inigualdades, né? Porque isso depende das regiões que foram mais atingidas. E, assim, gera muitos debates também sobre... Bom, o Macron, o presidente, ele falou que ia ter máscaras obrigatórias para todo mundo quando você está na rua, assim, ou no espaço fechado. Só que não tem máscaras. Aí, como que a gente vai fazer para usar máscaras? E não tem suficiente para a população toda. Então, assim, e isso é um problema grande de sentir que a gente está num país rico, assim, e a gente não tem máscara suficiente para retomar as atividades, né? Então, uma coisa também que gera muitos debates é a reabertura das escolas, porque, bom, o governo ele é muito bagunçado, né? Na verdade, a gente não sabe muito bem. Aí eles falam que é os prefeitos que têm que decidir, mas os prefeitos dizem que são os diretores de escola. Enfim, ninguém quer fazer isso, né? E tomar as decisões, porque, claro, se tiver um problema, aí vai ser problemático para quem tomou a decisão. Aí as escolas foi decidido que os mais pequenininhos eles vão voltar primeiro nas aulas, o que é uma decisão totalmente, bom, do meu ponto de vista, é só para favorecer a retoma normal da economia, porque na verdade os mais pequenininhos eles realmente, de um ponto de vista sanitário, eles deveriam ser os últimos a voltar. Porque eles não podiam fazer os gestos barreiras, sabe? Os gestos sanitários. E, na verdade, a única razão porque foram eles que foram mandados primeiro é porque os pais não podem trabalhar quando cuidam deles. Então, por exemplo, as universidades, elas vão ficar fechadas até setembro ainda. Porque, claro, os estudantes, eles não impedem os seus pais de trabalhar. Então, não é uma prioridade eles voltarem a estudar, sabe? Então, isso é uma governo, né? Nesse momento, para voltar ao trabalho. E o governo, ele tem um conselho científico que aconselha ele, e o conselho científico, ele tinha aconselhado de voltar às aulas só em setembro, para todo mundo. E aí o governo decidiu, mas é uma decisão política, não é uma decisão sanitária, né? Bom, que também pode se entender, né? Porque a crise econômica pode ser pior até que a crise sanitária, mas enfim. Aí o governo decidiu que não, os pequenos até 15 anos iam voltar à escola, porque senão as pessoas não podem voltar a trabalhar. Aí é um debate assim aqui, né? E como é que a população tem visto isso, Helene? Assim, sobre a volta às aulas? O que o pessoal comenta? O que você tem acesso, né, de informação? Então, é bem complicado, assim, porque, na verdade, não é uma volta obrigatória, porque eles vão fazer toda uma coisa, assim, nas escolas para fazer que só tem 10 crianças por turma, por exemplo, que normalmente tem 30. Aí, para fazer assim, que ele seja 1 quilômetro, não 1 quilômetro, 1 metro de distância uns a outros, aí tem que diminuir, né? Sim. Aí vai ser só voluntário, assim, você pode botar a sua criança na escola só se você quiser. Por exemplo, o meu irmão, ele não vai botar as crianças dele na escola, porque ele sabe que a prioridade tem que ser para as pessoas que trabalham na saúde, por exemplo, ou para crianças que têm dificuldade de seguir a escola em casa, enfim. Mas mesmo assim, a população acha bastante injusta, porque quem vai ter a obrigação de botar as crianças na escola, né? São as pessoas que não vão poder falar
para o patrão, não, eu não sou disponível, eu tenho que cuidar das crianças. Então, claro que isso vai gerar muitas desigualdades, né? Tipo, bom, no meu ambiente, assim, de classe média e tal, a gente geralmente tem trabalho que a gente pode trabalhar em casa. Então, isso faz menos problema, né? Você pode cuidar mais ou menos das crianças e ir trabalhando mais ou menos. Mas enfim, as pessoas que trabalham em obras ou, enfim, fora de casa, é muito mais complicado, né? E a gente sabe disso. Então, é bem difícil essa situação. E, na verdade, sobre o desconfinamento, as pessoas estão bastante em pânico, assim, porque não tem informação, assim, a gente não sabe se... Bom, daqui um mês normalmente são as férias, né? As férias de verão, assim, as maiores do ano, são 2 meses, assim. Então, a gente já sabe que não vamos poder sair do país, mas a gente não sabe se vamos poder ir para a região do lado, por exemplo. Porque, tipo, para mim, 100 quilômetros não adianta nada, porque toda a minha família está lá a mais de 500 quilômetros, então é difícil, assim. E só para fazer um ponto sobre os números, talvez, então a gente hoje na França estamos com 130 mil casos e com 25 mil mortos. Então é bastante, assim, a curva está meio assim, ficando mais estável e os lugares onde tinha mais casos ainda são os lugares onde tem mais mortes. Assim, tem regiões que realmente não foram tocadas, né? Porque já a gente está confinados há 2 meses, então claro que o vírus não circulou muito, né? Pelo menos foi uma coisa positiva, né? Esse confinamento. Uhum. Então fiquei em casa. Por favor, né? Helena, eu vou te agradecendo, porque essa, na verdade, para nossa audiência se localizar, é a nossa primeira parte da entrevista. A gente volta outro dia a conversar com a Helena sobre também os movimentos nas periferias, outras questões que estão movimentando o país. Helena, fique em casa, se cuide e até a nossa próxima entrevista. Vocês também. Até mais. Até. Como a população negra pode cuidar da sua saúde em isolamento? Essa é a conversa que a gente vai ter agora com a Gieri Alves, que é psicóloga e alquimista de cura ancestral. Tudo bem, Gieri? Como que você está? Oi, tudo bem, Jana? Oi, todo mundo que está nos assistindo. Então, que a gente pode cuidar aí da nossa saúde em isolamento, né? Porque eu acho que muda tudo quando a gente está isolado em casa, né? Sim, estamos vivendo esse momento difícil para o planeta, para nós pessoas, um momento em que está bem evidente que existe um padrão, né? Um padrão de pessoas que são considerados seres humanos, podemos dizer assim. E esse padrão é um padrão branco, masculino, cis, heteronormativo e que não é pobre, né? Que não vem da pobreza. Então, para todos nós que não nos encaixamos nesse padrão, as dificuldades de se cuidar nesse momento ficam mais intensificadas, né? Então, nós mulheres, nós população LGBT, nós pessoas negras, temos que, nesse momento, acho que o maior desafio é, de alguma forma, tentar sair dessa quarentena melhor do que nós entramos e se melhor não der, tentar não sair pior, digamos assim, sairmos mais fortalecidos de tudo isso. E eu, como psicóloga, que também estudo ervas e plantas e o papel, né, de todo esse conhecimento ancestral da natureza para o nosso autocuidado, eu tenho algumas dicas para dar para vocês, que eu uso para mim e que eu uso também com os meus clientes, que eu atendo em psicoterapia e tenho lido e percebido assim que isso não é uma coisa nova que eu estou inventando agora, né? É um conhecimento e um legado ancestral que tem séculos e milênios de existência. Então, é a respiração
é a primeira dica, que essa respiração a gente chama de mindfulness. Depois a Jana vai colocar ali embaixo escrita essa palavra difícil, mindfulness. Essa respiração, ela é como se fosse um superpoder que nós temos e ela nos ajuda a equilibrar todo o impacto hormonal e neurobiológico da ansiedade, principalmente da ansiedade no nosso corpo. Tem muitas evidências sobre isso. Então, essa respiração eu não vou conseguir explicar agora, porque nosso tempo é curtinho, mas vocês podem pesquisar na internet, tem vários vídeos. Usem a respiração para baixar os níveis de ansiedade, para trazer bem-estar, para a gente conseguir perceber de forma mais explícita o que estamos sentindo, o que estamos pensando, o que está rolando dentro da gente. A outra dica é mexer o corpo. Mexer o corpo como cada um achar melhor, como cada um de nós escolher. Pode ser dançando, pode ser se alongando, pode ser se masturbando. Os homens não precisam, né, de incentivo nesse aspecto, geralmente, mas nós mulheres precisamos sempre nos lembrar do poder que nós temos de nos dar prazer e de com o orgasmo conseguir também liberar vários hormônios e várias substâncias no nosso corpo que podem baixar a ansiedade, ajudar em momentos depressivos e de tristeza e trazer bem-estar. A questão dos chás também, das plantas. A gente podemos pensar em tomar chás, em fazer banhos de ervas, de plantas. Podemos pensar também na questão do banho de assento. E podemos começar por aí. Tem também a questão dos escaldapés. Então, acho que esses 4 são bons para vocês darem uma pesquisada e usarem para muitas vezes fazer aquela limpeza energética, trazer aquela alegria, aquele ânimo, acalmar a ansiedade, enfim, a tristeza. Gieri, que chás que você pode indicar aí pra gente? De folhas? Então, para tomar, vou pensar assim rapidinho, porque é bem amplo. Para tomar, para ansiedade, por exemplo, alfazema, melissa, camomila, alecrim, sálvia. Alecrim e sálvia são chás também que ajudam na questão da tristeza, do desânimo, na concentração. Então, são chás muito poderosos. Para ansiedade, então, os chás mais calmantes, tipo arruda, alfazema, camomila, melissa, para ajudar a dormir. A questão dos banhos também, que é mais ou menos a mesma lógica, né? Um alecrim, por exemplo, num dia que estamos nos sentindo mais pesados, mais sem energia, temos coisa para fazer e estamos ali naquela procrastinada, ali naquela ansiedade, tenho muita coisa para fazer, vou dormir. Tem até um meme sobre isso, né? Cada um reage de um jeito, mas é mais ou menos a mesma lógica, assim. As propriedades dos chás, elas podem ser usadas para serem tomadas e muitos deles para fazer os banhos, mas tem chás que pode fazer banho e não pode tomar. Então, chá e as plantas, as ervas, são coisas muito sérias. Então, leiam, busquem artigos científicos, se informem antes de tomar e tenham cuidados, porque são remédios, né? São medicinas naturais que podem nos ajudar muito. Por exemplo, o chá de alface é bom para insônia, que é uma coisa que a gente, né, muitas pessoas não sabem. Aveia é bom para imunidade, para depressão e para ansiedade. Então, tem muitas coisas que podemos descobrir, assim, que temos em casa para cuidar. Nossa, a gente tem uma amplitude na natureza de saúde, de curas, né? Fora a falta que a gente tem também de nos olhar, né? De nos perceber enquanto corpo, enquanto consciência, isso que tu falou de se mexer, de sentir o seu corpo. Eu acho que são coisas que a gente esquece pela rotina mesmo de trabalho, de estudos, de tarefas. E agora em isolamento a gente pode fazer, né? A gente pode tentar, por mais que a gente esteja trabalhando também, muita gente esteja trabalhando em casa, a gente tem que dar essa atenção corporal e mental também. Eu acho que vai nos ajudar muito
Suas dicas são valiosíssimas, Geri, muito obrigada. Eu queria te perguntar se a gente pode continuar, de repente, com mais dicas aí para a próxima semana, o que você acha? Sim, com certeza. Podemos Que continuar massa. assim. Só falar uma coisa rapidinho. É importante a gente respeitar os limites do nosso corpo, não se cobrar de acordo com padrões de outras pessoas, acolher o que a gente está sentindo e respeitar o nosso melhor, o que é possível de estarmos fazendo. Sempre lembrando que cada dia é um dia diferente e uma nova oportunidade para começar de novo. Obrigada, tá, gente? Massa, obrigada, Geri. Então, semana que vem eu te vejo de novo. Um abração. Tchau, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Bom final de tarde para você que nos acompanha aqui no JTT Diário. Hoje nós vamos fazer uma conversa, uma entrevista com o Ivan Cima, que é um dos membros da coordenação do Conselho Indigenista Missionário da Região Sul, né, o CIMI. Primeiramente, antes da gente adentrar o nosso tema, Ivan, boa tarde, como está você, sua família, essa quarentena? Todos bem? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Sim, estamos nos cuidando na medida do possível, por casa, ou em situações que há necessidade de se deslocar, a gente se desloca a algum local, mas isto é esporádico, mas estamos todos bem, se cuidando. Que bom, Ivan. E o tema de hoje, então, para a nossa audiência saber, diz respeito a um editorial, na verdade, um documento aí que foi publicado pela FUNAI e que faz aí vários ataques ao Conselho Indigenista Missionário, ao CIMI. Inclusive, em uma das partes desse documento, que a gente vai disponibilizar depois em forma de texto também para as pessoas acompanharem, fala que o CIMI por muito tempo teve aí uma política indigenista socialista, enfim, faz vários apontamentos com esse tipo de elementos, e certamente, né, o CIMI já vem se posicionando com relação a isso, porque a FUNAI diz que agora está vivendo um momento novo, né, que não existe mais socialismo dentro da FUNAI. Ivan, contextualiza para a gente, porque não tem a ver só com isso, né, já vem uma história de longa data, então fala para a gente um pouquinho mais sobre o que esse documento traz e quais são esses ataques específicos ao Conselho Indigenista Missionário. Pois é, Cláudia. De fato, a FUNAI ela vive outros tempos mesmo. A FUNAI ela é um organismo que ela tem a sua função de cuidar, zelar e de garantir o direito dos povos indígenas. Esta é a função da FUNAI. No decorrer da história, é claro que isso não acontecia de forma bondosa. Por muitas e muitas vezes, especialmente nos procedimentos de demarcação de terra indígena, os indígenas precisavam de muita mobilização para garantir esse direito. Com a eleição deste novo governo, e a turma que ocupa o Palácio do Planalto, de fato mudou, porque a FUNAI ela se tornou, a partir da eleição deste presidente, um instrumento do agronegócio. Ela está a serviço do agronegócio, ela está a serviço das empresas de mineração, ela está a serviço de tudo aquilo que é de negação dos direitos indígenas, de não garantir o direito indígena, de impedir o acesso dos povos indígenas, especialmente aos seus territórios, a demarcação dos seus territórios. Então, a reação da FUNAI, ela vem nessa publicação de ontem da assessoria jurídica da FUNAI, no sentido de que houveram muitas reações à instrução normativa número 9, do dia 16 de abril de 2020, onde a FUNAI, na prática, possibilita
a titulação de terras que estão em procedimento de demarcação, ou seja, garante a invasão dos territórios, garante título de propriedade a quem invade um território de um povo, de um determinado povo indígena. Então, especialmente contra essa normativa, houveram vários questionamentos. O próprio Ministério Público Federal sugeriu ao presidente da FUNAI que seja revogada essa instrução normativa, porque ela é inconstitucional, e a reação da FUNAI vem no sentido de afrontar e questionar aqueles que fizeram o contraponto a esta instrução normativa, porque a FUNAI, de fato, ela é uma extensão, ela está se tornando um braço do agronegócio, dos ruralistas, das empresas de mineração, e se tornando, de fato, uma inimiga dos povos indígenas. Ivan, isso tem a ver com uma nova forma também de colonização dos povos indígenas, porque historicamente as pessoas também tinham na FUNAI uma referência de defesa dos povos, mas não é isso que a gente vê. O que vem também de fundo é toda a forma de ocupação também dos territórios indígenas, né? Essa forma em que a nova FUNAI observa, ela vai ainda buscar lá em 64 e nas políticas implementadas pelos governos militares, da questão da integração dos povos indígenas à sociedade nacional. Então, ela não considera a questão das especificidades, as diferentes culturas, com seus diferentes usos e costumes, culturas, tradições. Isso, para essa nova FUNAI, não existe. Tem que possibilitar aos indígenas a questão da produção, do acesso às linhas de crédito, enfim. A ideia deles é tornar o indígena o mais branco possível. Então, e vem nessa questão também a forma como se ocupa os territórios, né? Seria um processo de uma neocolonização, né? Essas novas pessoas que estão na FUNAI, elas buscam defender o quê? Uma das questões é o arrendamento das terras indígenas. Então, aquele discurso de alguns deputados de que é muita terra para pouco índio, que tem que possibilitar que esses espaços sejam ocupados, tem que possibilitar o desenvolvimento, tem que possibilitar que as pessoas tenham acesso aos bens, a essas outras coisas. Vem por trás essa questão de que os territórios indígenas, ou em alguns casos, a negação da demarcação do território, aqueles povos que lutam pela demarcação de seus espaços, é uma situação. Aqueles povos que têm o seu espaço demarcado, esta nova FUNAI, ela busca construir perspectivas de que esses territórios sejam acessíveis aos ruralistas, criando mecanismos por meio de leis e de portarias que garantam a essas pessoas o acesso a esses espaços. Então, a nova FUNAI, ela é o espaço do ruralismo, e sendo o espaço do ruralismo, eles buscam o quê? Negar o direito ao acesso à terra, acessar aqueles espaços que estão demarcados e que são espaços dos povos indígenas e que eles têm o direito de ocupar como de sua cultura, com os seus usos, costumes e tradições. A terra é o espaço deles, o usufruto deles, né? Mas esses novos coordenadores da FUNAI, essa nova FUNAI, não vê assim, né? Ela vê esse espaço como espaço de produzir, tem que desenvolver a partir da nossa ótica, né? Um grande abraço para vocês, continuem se cuidando, e aqui também o JTT é, claro, sempre um espaço aí para o Conselho Indigenista Missionário, para os povos indígenas e tantas outras realidades. Um forte abraço. Obrigado, Cláudia. Um abraço a todos. Olá, leitores e leitoras do Portal Desacato. Olá, audiência do JTT Fique em Casa, continue em casa. Se você pode, continue. Nosso convidado é o jornalista, produtor, roteirista e diretor de cinema e televisão, Eduardo Paredes. Tudo bem, Eduardo?
Oi, Rô, galera do Desacato, amigos ouvintes e que estão nos assistindo também, né, cara? Tudo de bom, né? Espero encontrar todos com saúde aí, né? E vamos em frente, vamos à luta. Eduardo, eu queria saber como você que tem com essa vida de produção audiovisual, como é que fica essa vida da produção audiovisual no isolamento? Na verdade, como todo mundo, eu estou tentando me reinventar também. Essa pandemia, ela nos pegou de surpresa, a todos, toda a humanidade, e foi um golpe, assim, muito duro, está sendo muito difícil por uma série de coisas, não só pela restrição da liberdade de ir e vir, mas pelas perdas, principalmente pelas perdas, sabe? Eu não vejo números, eu nem gosto de ficar olhando para as estatísticas, eu tento saber do ser humano, das pessoas, cara, que a gente está perdendo, né? Ainda hoje, eu estava vendo agora há pouco uma cerimônia de desencantamento do Aldir Blanc, do Flávio Migliaccio e da Neném da Portela. E dizer que foram tantos amigos, amigas, conhecidos, e pessoas que eu tenho assim que eu não conhecia, mas que foram pessoas que deram uma contribuição para a humanidade muito legal e que infelizmente já tombaram, cara. Tá? Nós seguimos aí firme e forte. Eu estava visitando a minha mãe em Curitiba quando deu essa quarentena e fiz uma opção de permanecer aqui em Curitiba. Então eu estou aqui ao lado da minha mãe, da minha família, eu estou assim com mais 5 pessoas dentro de casa, criamos regras de convivência, estamos nos cuidando mutuamente, mas não tem sido fácil, porque esse coronavírus é uma armadilha que está em toda parte, cara. Então a gente toma muito cuidado e, na verdade, é uma dinâmica de vida que eu estou passando assim muito interessante. Primeiro porque eu não consigo parar de trabalhar, eu dependo do meu trabalho para sobreviver, e nós já estávamos vindo de uma situação extremamente precária e muito difícil para quem trabalha não só com o audiovisual, mas com as artes e a cultura de um modo geral. Esse governo fascista, reacionário, desse aloprado do Bolsonaro aí, cara, vem sufocando a nossa área cultural desde o início do seu governo. Então nós estamos passando por uma dificuldade muito grande desde 1º de janeiro de 2019. Essa é a realidade, sabe? Então, extremamente difícil. Antes já não era fácil. Agora, com essa turma no poder aí, ficou realmente uma situação agônica. Eu sempre me preocupei muito, a minha militância, que sempre se confundiu com o meu trabalho, né? Eu nunca consegui separar o fazer cinematográfico, né, da militância, da luta por políticas públicas que melhorassem as condições de trabalho e que gerassem emprego. Então, eu sempre tive assim, uma preocupação. Eu fui durante os 4 anos, até o ano passado, eu fui conselheiro estadual de cultura e pude estar na linha de frente de defesa da nossa classe artística e cultural. E a coisa que mais me deixava em agonia, angustiado, era pessoas virem me pedir uma ajuda, como se eu era um mero conselheiro estadual de cultura, mas querendo trabalhar. Então eu vi atrizes formadas em artes cênicas trabalhando de faxineira. Eu vi quantidade de motoristas de Uber, de aplicativo, assim, incontável, assim, um número incontável de pessoas que largaram suas profissões, músicos da orquestra sinfônica, sabe? O diretor de fotografia trabalhando não de jardineiro, de cortador de grama para poder sobreviver, pessoas que estudaram e se dedicaram durante muitos anos para se aperfeiçoar, sabe, numa profissão extremamente qualificada, difícil, entende? Tendo que largar tudo para poder prover o pão, sabe, da sua casa, o alimento da sua família. Então, uma realidade muito difícil. E nós estamos agora passando por esse duplo
essa dupla punição que eu acho, cara. Uma é o coronavírus, uma coisa sem ética, sem moral, uma coisa microscópica, cara, que atinge a todos. Mas temos uma outra, esse outro vírus amoral, entende? Que é o Bolsonaro e essa quadrilha que está no poder aí, dessa quadrilha de milicianos, cara. E acho que engraçado, né, como a história se repete, né, e serve, sabe, eu gostaria muito que o Desacato, de repente, criasse junto comigo, quero disponibilizar aquelas cenas para a gente fazer uma chamada para o panelaço, porque enquanto esses aloprados, esses loucos aí, esses miquinhos amestrados aí do Bolsonaro saem às ruas, vão lá para a porta lá para frente do Palácio da Alvorada e tal, receber o mito deles, entende? Se expondo e tal. O pessoal de esquerda, de oposição, as pessoas de bom senso coerente, que é a esmagadora maioria do povo brasileiro, que hoje, aqueles que eram de oposição, mas muitos que inclusive já votaram nesse cara e viram a grande farsa que ele é, cara, a grande enrascada que colocaram o país ao eleger um cara desse para presidente, com a ajuda do Moura, de todo um sistema judiciário, entende, que impediu o Lula de concorrer, que, enfim, toda uma manipulação, toda a onda de fake news, o Steve Bannon, um cara participando com a sua assessoria lá que veio lá dos Estados Unidos para poder virar esse jogo e colocar no poder esse cara que é uma pessoa desumana, cara. Eu considero desumano a forma como ele está se portando nesse momento gravíssimo da sociedade, de pandemia, de milhares de mortos, milhares de infectados, famílias enlutadas, e o cara, e daí? Você não vê o cara mover uma palha, não tem uma palha, não teve uma coletiva dele tentando liderar, sabe, articular com governadores, prefeitos, com a sociedade civil, entende, algo para que houvesse uma maior proteção para a sociedade toda. Nada, zero. Considerado, por isso mesmo, o pior governante do mundo nessa situação, entende? Dentre todos os que existem, inclusive ditadores, pessoas fascínoras, ele conseguiu trazer para o Brasil essa, sabe, nós que gostamos de dizer, somos campeões disso, daquilo, nós também temos esse nada glorioso, hoje troféu para ostentar de ter o pior governante do planeta. Exatamente. Mas então vamos trabalhar para isso acontecer, Eduardo. Vamos resgatar essas imagens e vamos atualizá-las, transformá-las, vamos potencializar essa força dramática dessas imagens aí para a nossa atualidade. Muito obrigada pela participação, Eduardo, pela presença. Pena que o tempo é curto, porque tinha muita coisa para falar. Queria falar dos livros, dos filmes, cara, de como eu estou me reinventando. Dizer que nós estamos com um isolamento físico, mas não social, porque nunca houve tanta interação através da internet, sabe, como nós estamos fazendo agora. Eu estou me comunicando com pessoas, sabe, da minha família, dos meus amigos e colegas de trabalho, articulando propostas, projetos aí, em toda parte, cara, entende? Então, eu acho que a gente está tendo também uma oportunidade de reflexão, voltei a meditar, enfim, uma série de coisas aí que eu acho que é uma oportunidade da gente também se reavaliar e reavaliar a nossa função dentro desse mundo que aí está, do jeito que estava, não dava para continuar mesmo. A Terra pedindo trégua, tá? Vamos atendê-la, tá bom? Vamos atendê-la. Beijo, galera. Desacato. Você e a sua família. Um abraço. Valeu, tamo junto. Poema egoísta. Nunca cabe sua arte, pois assim que acabares, ela não te pertencerá mais. Ou imole seu egoísmo, atacando a pureza de suas ideias, e deixe de invocar o direito sobre o que era seu. A poesia é humana, sacrifique-se por ela. Coloque vossa mente em seu benefício. Entregue vosso corpo a ela. Só assim serás eterno nos outros, donos teus, do que sentias em vida, que não vos pertence mais, donos de tua eternidade,
do teu nome e da tua memória. Cultive a arte em você. E não deixe mais que rastros, migalhas de seu pensamento. Caso contrário, seu nome será como uma rameira, usado. Terás na eternidade tua ideia travestida em mentes quaisquer, que o usarão, justificarão seus atos em ti. E tu não poderás replicar, ficarás inerte, impotente contra os usurpadores de tua subjetividade. Boçais vivem e morrem ignotos, e assim permanecem, puros. O catedrático meretriz de seus pensamentos será esculachado, usado. Esse é um escrito para pensar realmente, do Rodrigo Luiz Mingori. Aqui tem o livro dele. Com muito carinho a gente agradece também, e vai pegando esse escrito, trazendo junto com essa outra poesia, com o Letras e Sentidos, um quadro aqui do Portal de Zacato, onde toda semana a gente vem trazendo poetas, escritores, pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, para que nesse momento de pandemia a gente saiba organizar melhor também as ideias, para fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Que é fazer luta contra todas essas coisas ruins que têm afetado a nossa vida. E a arte, a cultura, ela tem essa função que nem sempre é romântica. Então, obrigada a você que sempre nos acompanha aqui no JTT Diário. Por hoje o Letras e Sentidos fica por aqui, mas sexta-feira estamos de volta. Um beijo e até o próximo vídeo.